Boa noite a todos. Hoje nós vamos prosseguir no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Nosso companheiro Valtinho falou sobre a porta estreita, a parábola da porta estreita. E hoje nós vamos continuar com a lição Aqueles que dizem: Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. O item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele descreve alguns versículos do capítulo 7º de Mateus e 6º de Lucas e 5º de Mateus também. Então vamos lá. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27 e São Lucas capítulo 6, versículos 46 a 48. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aqueles que os executar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavras de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Então vamos ver aqui o que tem os mentores a nos dizer no Evangelho, a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo sobre estes versículos. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão
a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá: eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim. Vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue em meu nome, destila ódio e fel e derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para vós, que está aberto para encontrar a graça diante dele, é a prática sincera da lei de amor e caridade. Então vamos lá. Nós, todos os que nos dizemos cristãos, temos o contato com o Segundo Testamento, com todos estes que nos escreveram os evangelistas, porque Jesus não escreveu nada, ele vivenciou tudo, e coube a estes discípulos, os evangelhos do Segundo Testamento, trazer para nós estes ensinamentos, revelar para nós as palavras de Jesus. E nós estamos aí, há mais de 2000 anos, com as várias vertentes do cristianismo, cada qual querendo se dizer o dono da verdade, o maior conhecedor da doutrina cristã. Mas será? Então, esses versículos nos fazem refletir, sinceramente, se somos realmente cristãos. Se nós realmente chegamos a compreender o que significa o reino dos céus. Será? Então, ou seja, quando nós somos chamados a interpretar e a dar respostas a todas essas questões aqui, nós muitas vezes recuamos ou buscamos desculpas por não nos adequarmos a esses ensinamentos. Primeiro, se nós compreendemos, nós devemos ensinar, mas ensinar aquilo que nós praticamos. Os ensinamentos de Jesus, eles não têm nenhuma predileção. Não existem eleitos para que compreendam esses ensinamentos. Esse ensinamento é democrático, é o mesmo para todos nós. Obviamente, cada um de nós vai compreender de acordo com a sua evolução. E a nossa evolução atual, se nós formos avaliar, é de uma compreensão muito pequena. Porque nós podemos até compreender, até ao ouvir as palavras, despertar a vontade, mas na hora da prática, nós não conseguimos praticar como deveríamos. E não adianta a gente colocar, tampar o sol com a peneira, essa é a verdade. Só que é chegado o momento em que nós não temos para onde correr mais. Chegará o momento em que a gente, ou nós passamos a viver de acordo com o nosso conhecimento, fazendo uma avaliação do que realmente nós somos, e traçar um plano para que a gente possa melhorar no nosso dia a dia, ou a gente vai realmente morrer na praia.
Porque é chegado o momento em que nós evoluímos muito materialmente falando, intelectualmente falando. Nós temos hoje descortinado muitos flancos do conhecimento humano, né? Mas cadê a serenidade? Cadê a nossa alegria suave, a nossa alegria plena, a nossa felicidade? Cadê a nossa zona desse conforto, desta paz, desta luz que nós sabemos que deve, né, existir num mundo maior, onde os espíritos são mais evoluídos? Onde está? Vivemos hoje numa sociedade de medo, de desconfiança, de temor. Onde está o reino dos céus? Porque o reino dos céus, onde fala Jesus, é o reino de Deus. Ao mesmo tempo, Deus, como ele se expressa? Através de nós mesmos. Nós somos filhos, criaturas dele. E Deus se expressa através de nós. Só que nós desprezamos o que nós temos de melhor, que é a nossa essência divina. E nós optamos por viver de reações ao que nós fomos condicionados e nos condicionamos ao longo das nossas existências. A nossa defesa, ela está sempre armada e pronta, porque nós não queremos sofrer. Olha que paradoxo, nós não queremos sofrer e sofremos. E nunca a humanidade sofreu tanto. Nunca. Não digo que nós sofrer do ponto de vista da miséria, da fome, mas hoje nós temos um sofrimento psicológico. Um sofrimento que vem exatamente dessa nossa fraqueza, desse nosso temor, porque nós nos envolvemos muito mais com o mundo da matéria, com o medo de perder algo, ou de não reviver algo que consideramos que foi bom, e deixamos de viver o presente como ele deve ser. Fazendo as nossas escolhas, levando em consideração a nossa espiritualidade e praticando. Isso significa praticar na essência os ensinamentos de Jesus. Isso significa internalizar o que ele nos diz, o que ele deixou, e realmente praticar. Mas a prática ainda dói para nós. É dolorida, abrir mão da nossa opinião, abrir mão do nosso personalismo, abrir mão do nosso ego. Isso para nós é difícil. E é uma falácia, porque nós achamos que agindo assim estamos nos preservando. E, no entanto, nós estamos cavando mesmo, é o ranger de dentes que ele fala. Porque ninguém está lá para nos empurrar para o meio do poço para ranger de dentes. É o ranger de dentes que ele diz, que é essa inconstância, essa ansiedade que nos domina. Porque nós não abrimos mão. Nós compreendemos as palavras de Jesus, mas na hora de praticar, a gente puxa o freio de mão. E é o que ele está dizendo aqui. Porque não, no caso dos fariseus, né, que era um povo que estava potencialmente mais preparado para receber a palavra. Só que eles estavam tão preocupados com as suas vaidades, com o seu poder, com a sua persuasão sobre os menos esclarecidos, que eles não quiseram saber disso. Eles preferiram tapar os ouvidos. E ele diz aqui, as vossas palavras e as vossas genuflexões, ou seja, os seus joelhos colocados ao chão. Que pouco adianta estar de joelho, fazendo orações da boca para fora. Isso não vai levar a
nada. É o que está posto aqui. E ele nos falou isso já há mais de 2000 anos. E nós estamos aqui. Quanto sangue se derramou em nome de Jesus? Quantas barbaridades a gente assiste hoje, né? Não é falando mal, porque a gente tem os nossos. Eu estou sentando nos nossos defeitos, né, enquanto espíritas, ainda, né, imperfeitos, engajando, e falando mal da religião alheia. Mas não é possível que a gente compactue com o comércio da religião. Agora, também não adianta ficar metendo o pau nos outros, também a nossa lição a gente faz meio, né, cada um sabe de si. Eu sei que, mal e porcamente, a gente tem que continuar, mas não dá para não falar, não dá para não tocar na ferida. Então a gente fala, o óleo descalado em nome de Jesus, se movimentam bilhões de reais, de dólares, em nome de Jesus. Então é isso, nós estamos nessa situação hoje, há mais de 2000 anos. Então, continuando aqui, as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não adianta, elas são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras, elas serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que a violarem serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Então, todo esforço que se fizer contrário a esta verdade não frutificará. E de que lado nós vamos estar? Daquele que vai se esforçar para se manter dentro das considerações e das realidades falaciosas, ou vamos realmente nos empenhar em compreender e buscar a verdadeira felicidade, a verdadeira serenidade que está na prática do que Jesus nos ensinou? E como foi dito aqui, a prática dos ensinamentos do Mestre está na caridade, na lei do amor. Fora disso, não tem para onde correr. Ou nós passamos a nos amar verdadeiramente a Deus, e amar o próximo, que significa muito, mas muita modificação da nossa maneira de reagir na vida, de agir e reagir, nós vamos protelando, sabe-se lá até quando. Então, é essa internalização dos ensinamentos de Jesus que deve realmente ser o nosso foco. Se é que nós, né, continuamos nos buscando, né, sermos cristãos. Eu não digo espírita, sermos cristãos. Porque a finalidade de todas as religiões é levar exatamente a isso, a essa unicidade de compreensão da lei do amor. Essa é a finalidade das religiões, mesmo as não cristãs, como o budismo, por exemplo. A própria lei de Moisés, na sua essência, alguém, né, antes de passar para o próximo tema, alguém gostaria de perguntar ou falar alguma coisa?
Então, vamos passar para a outra parte do mesmo capítulo. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Temos aí alguns versículos do capítulo 12 de Lucas e 9 de João. O servidor que soube a vontade do seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube a sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àquele a quem se tiver confiado mais coisas. Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. Eu vim a este mundo para exercer o julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. São João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não o praticar. Além do Evangelho que as contém não estar difundido senão nas seitas cristãs, estas máximas, entre estas, quantas pessoas não o leem, e entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: mesmo entre todas as seitas cristãs, quantas pessoas leem, mas não compreendem? E algumas leem e não praticam. Então ele diz como elas estão perdidas para a maioria. E o ensinamento dos Espíritos, que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, que é a finalidade básica do Espiritismo, e no Evangelho segundo o Espiritismo tem esta finalidade de pegar os principais ensinamentos, traduzir, dar uma interpretação mais palatável à nossa compreensão geral, certo? Para que todos, sem os véus das alegorias, possam compreender o seu significado. E veja bem, o Espiritismo torna ainda mais democrático esses ensinamentos do Cristo, porque ele traga, por deixar mais compreensível, o texto evangélico, fica de melhor assimilação a todos, para o letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os Espíritos se comunicam por toda parte. Então os Espíritos estão em toda parte, trazendo as suas mensagens da melhor maneira possível, as suas vivências, trazendo exemplos. Então todos têm acesso. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução. Então, todo aquele que então tem contato com esses ensinamentos, através do Espiritismo, através dos Espíritos, não pode dizer que é por falta de instrução, nem pela obscuridade do seu sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento,
que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Aí entra a nossa responsabilidade, né? Então nós temos oportunidade e acesso a todo esse ensinamento trazidos pelos Espíritos, que se dão ao trabalho, né, de trazer estas lições, essas mensagens do Cristo de uma maneira tão mais, né, tranquila, tão mais compreensível, e nós não podemos alegar que não conhecemos. A partir do momento que a gente entra em contato, nós não podemos negar. Aí é que vem, quanto mais se conhece, mais deveria se praticar. Quanto mais eu sei, mais condições, né, de praticar e até ensinar, de disseminar esse conhecimento eu tenho. Mas se eu não faço, se eu não me modifico, porque as regras de Jesus, elas são claras, e são várias as virtudes que estão nesse rol de comportamento cristão, né? São muitas as virtudes, são muitas as ações. Então ele pergunta, se você lê, não é menos egoísta, não é menos orgulhoso, não é mais sensível às necessidades alheias, se você não domina a sua cólera, não domina a sua boca, não domina a sua... que diferença? Então você será mais culpável, sim, porque você sabe e se nega a praticar. E ele diz que o médium, aí ele estende aqui o ensinamento para os médiuns, né, os médiuns. Então, os médiuns que obtêm as boas comunicações, que fique isso bem claro para nós todos, médiuns, são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas, em lugar de tomar para eles as lições que escrevem, ou que vêm escrever, seu único pensamento é as aplicar aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vede um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso, capítulo 10, número 9 aqui do Evangelho. Por estas outras palavras, se fosseis cegos não teríeis pecado, Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possuem. Ora, os fariseus eram, né, que tinham a pretensão de ser, e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Eu gostaria de fazer uma parte aqui com relação aos médiuns, né? Então, quando nós somos dotados do dom da mediunidade ostensiva, que nós já estudamos aqui, mediunidade ostensiva é aquele dom que vai além daquela mediunidade comum a todos nós. É aquela mediunidade compromisso, vamos chamar assim, mediunidade compromisso, né?
Mas assim, nós somos médios e por esta mesma razão nós deveríamos ser mais humildes. Sabiam disso? Mediunidade não é para ninguém se gabar. Mediunidade é compromisso. É compromisso de amor. É o compromisso da gente deixar de lado as nossas vaidades e nos colocarmos à disposição da espiritualidade. Esta se trabalha em prol do bem comum, amenizando o sofrimento alheio, quer no campo dos encarnados, como no mundo dos desencarnados. Porque muitos de nós desencarnamos em situação de miséria absoluta, de ignorância absoluta, com extremo sofrimento. E para amenizar esse sofrimento, para esclarecer, as casas espíritas abrem as portas, sob o comando de equipes de mentores abnegados, para esclarecer estes irmãos, para orientar, para ajudar. Ah, mas por que precisa então dos médios? Precisa dos médios, esses espíritos, com o contato com o nosso ectoplasma, com a nossa matéria, eles conseguem escutar, ver os mentores, serem levados, serem atendidos, entendeu? Porque pensa, quando a gente desencarna em situação complicadíssima, nós não vemos espíritos, esteja um pouquinho que seja acima do nosso padrão, para que os mentores possam executar um trabalho de fato. Ainda precisamos dessa mediunidade ostensiva. É uma necessidade, mas não é por isso que a gente tem que se gabar. Nós temos que estudar, entender este fenômeno e sermos humildes. A mediunidade é uma oportunidade maravilhosa que nós temos para aprender a servir. E Jesus, ele nos serviu, continua servindo a todos nós aqui. Então, nós temos essa oportunidade, então, que nós devemos abraçar com carinho, com respeito, fazendo o nosso melhor. Nós sabemos que não somos ainda perfeitos, sabemos que estamos aí todos no mesmo impulso, mas vamos fazer o melhor, vamos deixar de empáfia, vamos deixar de achar que mediunidade é um dom maravilhoso, celestial que eu tenho, e não é coisa nenhuma. A mediunidade é uma bênção que foi concedida. Olha, então faz o seguinte, você tem este instrumento a mais para poder servir. Esse instrumento a mais para poder praticar a humildade, a caridade na sua essência. E a gente aceita. Ninguém vem para cá médium sem aceitar. O que ocorre é que quando a gente está aqui já muda de figura, porque já vem os nossos interesses, as nossas paixões todas, o nosso apego, é o meuzinho, é aquilozinho, é porque eu sou fulano de tal, porque eu tenho um cargo tal, porque eu estudei na universidade não sei onde, é porque eu sou da família não sei quem. Aí nós já vamos, porque eu sou artista, porque eu sou fama, eu tenho não sei o que lá, porque eu sou lindo, maravilhoso, e aí vai, entendeu? E nós viramos tiranos de nós mesmos, porque nós tiranizamos a nossa mediunidade. Então essa é a verdade. Então a gente tem que abrir os nossos olhos e pensar que nós recebemos muito sim. Aquele que acha que eu tenho realmente mediunidade é um algo a mais, tá certo, é um algo a mais sim. Mas para você fazer o melhor e mais. Então eu sou médium, eu tenho que fazer mais do que aquele que não tem a mediunidade ostensiva, como eu tenho. Então eu tenho obrigação. Foi dado a mais mesmo, tem razão, é um dom, mas tem que prestar conta. É prestar conta para mim mesmo, porque quem vai responder, somos nós, entendeu? Porque se a gente é uma mediunidade, tem um médium michuruco, que não dá muito,
não dá muito assim amor, tudo bem, outro vai dar. O problema é nós que vamos depois dizer o que eu fiz. Né? Fica na nossa consciência. Então vamos parando por aqui. Tem alguma pergunta? Não? Alguma colocação? Então vamos trabalhar. Quem está aqui pela frente? Oi, querida, fala. Segunda vez. Eu não entendo nada sobre o espiritismo. Né? Segunda vez que eu estou vindo aqui. Como a pessoa sabe que ela é espírita? Eu te explico já. Vai correr aí. Eu vou explico já, tá bom? Gente, que os outros temos um horário para o trabalho, então vamos lá.